Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dira aqui e hoje a gente vai fazer a resposta aos comentários daquele vídeo que eu fiz sobre o Wilker Leão, né, que ele supostamente denunciava a doutrinação marxista e ideológica nas universidades, e também aproveitar para dar uma satisfação para vocês sobre o porquê eu estou fazendo esse tipo de vídeo agora. Primeiramente porque eu quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre as universidades, para trazer um pouco do ambiente universitário, e eu acho que essa forma de polêmica, né, é muito popular aqui no YouTube e é uma forma da gente também, né, ter um debate mais sofisticado e respeitoso sobre essa questão, que é uma questão que é bastante popular hoje em dia, se há doutrinação ou não há doutrinação nas universidades públicas, mas aí eu posso puxar o gancho e apresentar para vocês o ambiente universitário, a minha visão, como a universidade impactou na minha formação intelectual, qual é o papel das universidades na formação de um profissional, por exemplo, do campo das geociências, mas no aspecto em geral também. Então, tudo isso eu enxergo como uma forma muito positiva de trazer determinados conteúdos e de popularizar determinados conteúdos sobre as universidades brasileiras. Então, se vocês tiverem algum vídeo, alguma proposta de react, pode deixar aqui nos comentários que eu vou reagir assim que possível. Segundo, eu fiquei meio relutante porque eu achei que talvez boa parte dos inscritos não fosse entender a proposta desse tipo de react. Mas muito pelo contrário, muita gente colocou seus comentários, até gente que discordou de mim, colocou os comentários de maneira bastante respeitosa, e espero que a gente continue assim nesse nível. E teve até alguém que perguntou se eu apago os comentários. Não, se os comentários, mesmo que sejam comentários discordantes, mas forem de forma respeitosa, eu jamais vou apagar. Então vamos aproveitar para responder esses comentários, falar um pouco do que eu achei, né, sobre essa discussão, apresentar talvez algumas pessoas que tenham discordado de mim, né, e também deixar a oportunidade também nesse vídeo para quem quiser acrescentar alguma coisa ao debate. Então vamos lá. Eu só reduzir aqui minha tela. Então vamos lá. Tá aqui o vídeo, né, reagindo ao Wilker Leão, a suposta doutrinação ideológica marxista de esquerda nas universidades. Vou aumentar aqui um pouco os comentários, né, para que vocês consigam visualizar talvez essa letra, né? Mas de qualquer jeito eu vou ler aqui para vocês. Então tiveram alguns comentários mesmo discordantes que foram bastante respeitosos. Por exemplo, aqui do Lucas Alberto 360. Wilker filma apenas ele próprio. Só filmou o professor por ele mesmo fez. Então, no caso, Lucas, eu discordo disso, né? Como eu apresentei nos comentários, nos meus comentários, né, na minha reação. O Wilker, ele filma o professor, mas isso é uma forma de expor o professor. E antes disso, o professor tinha se apresentado, né, um professor de História da África da UNB, apresentou o nome dele no vídeo. Então, apesar dele não ter exposto a imagem do professor, ele expôs o nome, a universidade onde o professor trabalha e a disciplina. E aí, para qualquer pessoa mal intencionada, é bastante fácil de encontrar esse professor e os demais alunos. Bob Carlone respondeu assim, aqui há 5 dias, você apaga os comentários? Não, Bob, se os comentários forem respeitosos, assim como o seu, parece ser, eu jamais vou apagar e vou deixar o espaço livre aqui aberto para o debate. Um canal de um cara doutrinado, no caso o meu canal, criticando a resistência à doutrinação. No caso, eu não acredito que eu seja doutrinado, mas eu acredito sim que eu seja parcial, assim como todo mundo. A gente tem uma ideologia, a gente vê as coisas a partir de uma determinada perspectiva, a partir de um determinado ponto de vista. E esse ponto de vista, obviamente, a gente pode chamar genericamente de uma ideologia. Então eu tenho a minha ideologia, o Wilker tem a dele, e a gente vê as coisas a partir desses pontos de vista. Aqui ele colocou suposta, para mim ainda é suposta doutrinação marxista, porque eu de fato encaro que nas universidades públicas a gente tem um viés dominantemente progressista. Isso não necessariamente é marxista, né? Não vejo, né, uma esquerda revolucionária, né, para tomar os meios de produção se formando aí nas universidades brasileiras. Todo funcionário público deveria ser filmado, diz o Júnior Lopes 3147. No caso, eu não acredito que todo funcionário público deveria ser filmado, porque, principalmente no caso do professor, o professor tem liberdade de cátedra e ele não pode ser constrangido no seu ambiente de trabalho. Então, causa um constrangimento você filmar o professor, principalmente quando você
fomenta um certo debate ideológico e coloca o professor como alguém que está doutrinando e ideologizando os seus alunos aí na universidade. Tem outras formas de você fazer esse tipo de questionamento e reclamação, por exemplo, indo na coordenação do curso. Você não precisa expor o professor na internet dessa forma que o Wilker está fazendo. Aí aqui vem o Rodrigo Moreira, 8790. Na minha faculdade, o professor simplesmente tacava o F, não, tirava o livro do Karl Marx do bolso e falava sobre como o comunismo era bom. E como tinha muitos alunos comunistas que davam trela, passou a ser algo comum na maioria das aulas. Eu até coloquei aqui para ele, não sei se ele respondeu, entendi, isso é bem problemático, qual era a faculdade e o curso. Eu acho que ele não colocou aqui, né, qual era a faculdade e o curso, né, mas teve outro aqui, né, que respondeu. Eu fiz licenciatura em História na UFMS em 2017. Aconteceu a mesma coisa comigo. Muitos se identificam com o Wilker. Muitos foram humilhados por professores e alunos em universidades federais por ter divergência de ideias sobre Marx, etc. Isso é um problema nas universidades. De fato, há uma certa aversão de algumas pessoas em relação a ideias divergentes. Podem ser ideias liberais, mas também podem ser, de fato, ideias marxistas, né, ou ideias de esquerda. E tem essa questão nas universidades, mas uma coisa é você ser questionado ou debater com um professor que tem uma vertente ideológica diferente da sua, outra coisa é fazer o que o Wilker está fazendo. Ele está denunciando e colocando, olha, há uma doutrinação marxista e ideológica nas universidades e eu vou provar isso expondo os professores e alunos aqui no meu canal. Eu discordo desse tipo de postura, eu acho que seria uma postura muito mais interessante que ele utilizasse os canais apropriados para isso, né? Coordenação do curso, que ele também, assim como os estudantes de esquerda podem fazer protestos pacíficos dentro da universidade, ele juntasse as pessoas de direita e que fizessem esses mesmos protestos nas universidades. No caso ali na UNB, aqui você está falando da UFMS. O Bob Carlone colocou um comentário meio aleatório aqui, né? Africanos, povos da África, europeus, povos da Europa, asiáticos, povos da Ásia, e aí vai. Essa questão aí foi uma questão que o professor levantou no vídeo, né? Que não há um significado histórico por trás desse termo, africanos, asiáticos, europeus. Porque, dependendo do contexto, né, a gente tem que sempre avaliar, dependendo do contexto, o que aquilo quer dizer, né? E qual é a interpretação que a gente está tirando daquilo. Pode ser, de fato, uma interpretação puramente geográfica. Os africanos são os povos da África. Mas a questão a África é um continente. Ele é um continente repleto de tribos, de impérios, de povos bastante diferentes entre si. Talvez chamá-los simplesmente de africanos seja uma forma de reducionismo. É isso que o professor estava tentando apresentar e que o Wilker, infelizmente, distorceu, né? Aqui, Rodolfo, meu xará, Jacome 2063. Tem um vídeo do Wilker Leão no primeiro dia de aula desse professor. Assiste esse vídeo primeiro, vai ajudar a você ver o que está acontecendo. Eu pedi para você colocar o link aí, né? E se você colocar esse link aí, as pessoas quiserem que eu faça a reação, o Wilker Leão, primeiro dia de aula desse professor, eu vou fazer essa reação aí. Deixa o link aí nos comentários. Boa parte das pessoas que falam em doutrinação sequer pisaram numa faculdade pública. Até porque não conseguem nem passar. Tá, isso aí é algo que eu queria realmente falar, José Lucas Xavier. Eu queria falar sobre essa questão. De fato, há esse problema das pessoas estarem afastadas do ambiente universitário, mas eu acho que nós, acadêmicos, a gente também deve assumir a responsabilidade por isso. Entendeu? Justamente o que eu comentei no vídeo. A gente tem dificuldade em traduzir para as pessoas que estão fora do ambiente acadêmico o que a gente faz, qual é a importância do nosso trabalho enquanto produtores de conhecimento, né, enquanto universitários. A gente não consegue explicar que a universidade ela não serve somente para formar profissionais. Claro que é um aspecto bastante importante, né, que está dentro de um pilar da universidade, que é o ensino, mas a universidade também é pesquisa, que é produção de conhecimento científico, e ela também é extensão. Ou seja, aquele conhecimento que a gente produz não pode ficar encastelado. Ele tem que trazer algum tipo de retorno para o público em geral.
né? Ele tem que ser estendido para o público em geral, que são as pessoas que financiam, né, a nossa formação universitária. Então, de fato, a gente tem esse problema nas universidades, tem essas pessoas que estão afastadas do ambiente acadêmico e têm opiniões muito fortes sobre o ambiente acadêmico, mas a gente também tem dificuldade de dialogar com essas pessoas. Vamos lá. Esse comentário aqui é bastante interessante, do Bruno Ramalho. Achei interessante dizer que o professor está sendo constrangido, sendo que a lei não proíbe de gravar em local público. Fora que em todos os outros vídeos ele se grava. Você disse que ele expôs o professor. Sim, Bruno. Eu falei que ele expôs o professor porque, de fato, ele identifica o professor mesmo não mostrando a imagem dele. E aí depois o professor ele vai gravar o Wilker numa tentativa, né, de se defender. De se defender, de gravar, olha, eu estou sendo constrangido aqui por esse fulano. E aí o que acontece isso é uma forma de expor o professor, apesar de ele falar, eu estou borrando a imagem aqui, eu não estou expondo o professor, mas tem o nome, tem a universidade onde o professor trabalha, tem a disciplina. É muito fácil de saber quem é esse professor e de identificar ele. Mas ele só mostrou o rosto do professor pelo professor mostrar o rosto do mesmo. Em parte, sim. Ele só mostrou o rosto do professor depois que o professor fez isso, né? Mas antes o professor já tinha sido identificado e ele tinha colocado a identificação do professor no vídeo. Coisa que ele fala, mas você simplesmente escolheu ignorar. Não ignorei. Eu acho que eu comentei lá no vídeo. No vídeo resposta, do vídeo de react que eu fiz. Isso se observa em diversos vídeos onde ele não mostra o rosto das pessoas. E não é extrema-direita não, é só direita mesmo. E da forma que ele fala, parece que tem um problema a ser direita. Não entendi isso. Não sei se você falou pra mim ou pra outra pessoa, mas não tem problema nenhum ser de direita, como eu coloquei. Eu coloquei que é extrema-direita porque o discurso do Wilker é permeado por esse discurso que se tornou popular na extrema-direita. Uma tentativa de justificar o problema da escravidão negra e do racismo, né, a partir de uma suposta generalização do que seria a escravidão branca. E eu coloquei que não são os mesmos tipos de relações sociais que estão permeando esses dois tipos de escravidão. Os brancos não eram escravizados por serem brancos, eram escravizados independente disso, era uma outra relação social. No caso dos negros, existe um componente muito forte de racismo, imperialismo e colonialismo predominante no tipo de escravidão que os negros vão sofrer. Já gravei áudio de diversas aulas para estudar e nenhum professor reclamou disso não. Tudo bem, nenhum professor reclamou disso, beleza. Mas existem professores que simplesmente não querem ser gravados e têm a propriedade intelectual sobre a sua aula. Você não pode simplesmente pegar o trabalho dessas pessoas e colocar na internet para monetizar. Entendeu? Você está se aproveitando do trabalho de outras pessoas, que não é um trabalho que você fez. Ok? E você precisa da autorização dessas pessoas. Muito menos alunos que, aliás, já me pediram áudio. Sim, porque eles queriam esse material para estudar. É diferente você pegar, gravar a aula de um professor, um áudio, para estudar para a disciplina. Outra coisa é você pegar, você dizer que o professor está doutrinando a turma e expor esse professor na internet. Acho que são contextos diferentes. Não soube de ninguém sendo perseguido como constou. Sobre doutrinação, existem diversos vídeos sobre o próprio MBL nas universidades, mostrando que é predominante sobre isso aqui é predominante. Se é sobre a doutrinação, coloca os vídeos aqui. Se você quiser que eu faça o react, e se os outros inscritos do canal gostarem da ideia, a gente reage a esses vídeos aqui do MBL mostrando a doutrinação existente nas universidades. Sobre ter outros povos escravizados, isso não é fato, opinião. Eu acho que eu acabei de comentar sobre isso. A questão não é que não tenham outros povos que tenham sido escravizados. A questão é que a escravidão negra é um tipo de escravidão muito específica. Existe todo um comércio que foi construído a partir disso. Existe toda uma justificação científica, ideológica, permeada pelo racismo, pela inferiorização de povos que tenham povos de pele negra. Entendeu? Então, existe um tipo de relação social que é muito mais complexa do que simplesmente dizer brancos também foram escravizados, portanto a escravidão negra não foi tão grave assim. Entendeu?
esse tipo de discurso ideológico que está por trás, que eu chamei de discurso de extrema-direita. Porque ele pode ir para esse caminho, né, muito facilmente. Eu vou pular aqui o seu comentário, Bruno Ramalho, para eu poder responder outros, mas eu acho que já deu para entender muito bem a ideia que você que você queria passar e também né, a minha posição a esse respeito. Tá, vamos aqui, só mais alguns, não? João Vitor, ele pode se gravar as interlocuções que tem com os professores. Ele mostrou e gravou o rosto do professor, porque o professor está gravando ele. Se uma pessoa está te gravando, você tem o direito de gravar o rosto dela, porque automaticamente ela está te dando esse direito quando ela começa a te gravar. Mas não foi essa a questão, João Vitor. A questão ele já tinha identificado o professor a partir do nome, da disciplina, a partir de outros aspectos. Isso é uma forma de constrangimento. Ele está também utilizando a aula do professor, né, para monetização e ganho privado. Não. E eu acho que essas questões eu já acabei de falar, né, respondendo a outros comentários, né, e eu estou questionando muito mais a questão ética e ideológica por trás, né, que o Wilker ele quer passar uma determinada mensagem para um determinado grupo, um determinado público que consome esses conteúdos dele, em que tem uma visão enviesada sobre o que seria a universidade pública, né? E aí, para isso, para produzir esses conteúdos, ele coloca sempre os vídeos dele a partir de um determinado viés. Um viés profundamente ideológico, quando ele se coloca como alguém fora de ideologia, ou alguém profundamente imparcial, né? E isso, obviamente, como eu estou colocando, isso é uma forma de constrangimento do professor e afeta a liberdade de cátedra, né, do professor e o processo de aprendizagem dos outros alunos que estão ali tentando assistir às aulas da disciplina. O policial pode ser gravado em serviço? O policial pode ser gravado em serviço. Tem, inclusive, projetos de lei para o policial ter câmera, né? Chamar o Wilker de doutrinado, um cara que sempre combateu tanto a esquerda quanto a direita. Sim, acredito que ele sempre combateu a esquerda quanto a direita, mas ele tem uma ideologia e, de fato, ele tem uma certa doutrinação em determinados comportamentos que ele tem. Ele acredita sobre um determinado viés, sobre certos aspectos da universidade pública. Foi isso que eu chamei de doutrinação. E quem foi ameaçado e chamado de fascista foi exatamente o Wilker. Sim, o professor, ele falou isso aí. E aí discordo, né, dessa posição aí do professor. Você deveria se informar bem mais sobre o Wilker de jogar com base em um único vídeo. Eu já assisti alguns vídeos sobre ele, mas como eu deixei nos comentários, se vocês tiverem outros vídeos que eu possa reagir, vocês colocam aqui nos comentários, deixam um link que eu vou reagir com certeza. Quanto ao policial e o professor, são profissões diferentes, né? O policial ser gravado adiciona segurança para esse profissional, né? Pelo menos para o bom policial. Para o professor é diferente. O professor ele tem uma propriedade intelectual sobre a aula dele. Então, permitir que essa aula seja gravada e que outras pessoas possam monetizar sobre esse conteúdo fere justamente a propriedade intelectual, né, do professor sobre o material que ele produz. Também é uma forma de constranger o professor, né? Porque ele sabe que está sendo gravado e aí o vídeo pode ir para a internet, serem feitos determinados cortes que coloquem uma visão enviesada sobre aquele conteúdo que o professor está querendo passar. Isso, no meu ponto de vista, é bastante problemático. Tá? Passar aqui alguns. Já tá no final, né? Vamos pegar esse último aqui, Luciano. Ele ficou famoso pelo vídeo confrontando o Bolsonaro. Acho que ele não gostou do vazio que vem após a fama instantânea e se sentiu necessidade de continuar sendo um Palermo. Eu não gosto que você ofenda pessoalmente o Will, que eu acho que você pode apresentar a sua opinião sem utilizar ofensas pessoais, né? Um jovem carente que não vai aguentar o peso das consequências porque está querendo viver um sonho de herói político. Sim, Luciano, eu acredito que o Wilker ele tem um objetivo político. Qual é o objetivo político dele? Ele vai engajar com esses vídeos, né? Assim como aquele rapaz do MBL, ou Mamãe Falei, engajar com esses vídeos, engajar politicamente, vai, né, construir uma base de inscritos até o momento que ele simplesmente vai deixar a carreira acadêmica e vai se tornar deputado,
né, senador, prefeito, vai avançar para a carreira política. Eu acho que ele já está fazendo aos poucos esse movimento, né? A posição dele na universidade vai ficar insustentável e dá para ver claramente que o objetivo dele na universidade não é se tornar um acadêmico, é fazer parte daquele espaço, mas sim conseguir, através dessa visão enviesada que muita gente tem sobre a universidade, né, construir um palanque político para que ele possa se lançar em uma carreira política em um futuro próximo. Tá bom? Vamos voltar aqui. Bom, aproveitei nesse vídeo para responder os comentários de vocês. Se vocês tiverem outros comentários que queiram que eu responda, deixa aqui na seção de comentários desse vídeo. Se vocês têm discordâncias, acham que eu fui parcial ou imparcial, ou desejam que eu reaja a outros vídeos do Wilker Leão ou de outras pessoas, né, como o rapaz colocou no comentário para reagir aos vídeos do MBL, deixa aqui que eu vou analisar, vou assistir os vídeos e sim, a gente produz um outro vídeo de reação, com certeza. Tá? Muito obrigado para todo mundo que ficou até o final e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.